Bem-vindos então a mais uma parte do nosso tutorial. Vamos continuar aqui então o nosso script da nossa semente. E uma coisa que eu percebi quando eu dei um play, eu troquei aqui o can't plant por false só para testar essa parte aqui da coloração do sprite e ele não está ficando cinza quando a gente não pode plantar. Então eu vou fazer uma inversão aqui. Quando ele não puder plantar e não tiver o dinheiro necessário, então aí sim ele vai ficar gray. E se não, ele vai ficar da cor normal. Tá? Então a gente dá um Ctrl S para fazer essa alteração. E agora a gente pode fazer com que a semente seja recarregada após a gente selecionar e plantar uma planta no campo. Então a gente pode criar aqui um iEnumerator que vai fazer a nossa espera para a planta voltar a ser plantada. O nome desse iEnumerator vai ser WaitTime. E ele vai fazer o seguinte, ele vai esperar. Então a gente vai utilizar o yield, return, new wait for seconds. A gente vai utilizar o tempo de recarga da planta. Então a gente vai vir aqui com o prefab plant. A gente vai pegar o componente de propriedades para a gente ter acesso ao tempo de recarga aqui, o time recharge. Então, depois que ele fazer esse tempo de recarga aqui, eu vou fazer com que o can't plant volte a ficar true. Só que a gente só vai começar a recarregar a nossa semente quando a gente de fato plantar ela aqui. Tá bom? E não antes disso. Então a gente vai chamar esse iEnumerator externamente dessa classe. Então eu vou precisar criar um método aqui que faça a possibilitação da chamada dessa corotina. Então ele vai ser public, não vai ter retorno, e o nome dele vai ser start recharge. O que ele vai fazer é o seguinte. Primeiro, ele vai fazer com que o can't plant fique false. Ele vai fazer com que a atual semente fique nula, porque a gente já plantou, então não precisa mais dessa informação. E aí a gente vai chamar a corotina aqui, no start coroutine, a gente vai chamar WaitTime. Dessa forma a gente vai poder fazer acesso externo a essa classe. Então vou dar um Ctrl S para salvar, vou esperar compilar aqui na Unity. E agora a gente pode começar a fazer o sistema de plantar, né? A gente vai utilizar um script que a gente tinha feito lá no começo dos nossos tutoriais, que é o grass script. Agora sim, quando a gente clicar na grama, a gente vai poder instanciar um desses prefabs e vai poder de fato plantar ele aí no jogo. Bom, vamos começar aqui. Nós não vamos utilizar o start. E eu vou utilizar aqui uma booleana chamada isEmpty, que vai dizer pra gente, né, inicialmente, não vamos deixar nada inicialmente, porque ela vai dizer pra gente se a grama está vazia ou não para poder plantar, porque a gente não pode plantar uma planta em cima da outra, tá bom? Então a gente precisa ver primeiro se já não tem nenhuma planta ali que já tá posta. Então para isso a gente vai utilizar um recast, tá? Então eu vou colocar aqui um recast hit 2D chamado hit. Ele vai receber o physics 2D, né, o recast. Ele vai ser vai sair aqui da própria grama no transform position. Ele vai para cima, tá? Para detectar algo em cima. Então vector to.up. A distância 0.1f, é uma distância bem curta mesmo. E a gente vai utilizar a layer get mask plants, porque só interessa pra gente o que está na layer de planta. Eu não quero saber se tem um zumbi em cima da grama, se tem algum outro componente do jogo. Eu só quero saber se tem uma planta. Então, por isso que eu só estou verificando o que está na layer plants. Então, o hit, na verdade, o isEmpty, ele vai ser vazio se o colisor do hit for nulo. Então, a gente só vai poder saber se essa grama está vazia se não tiver nenhum colisor da layer plants nessa distância aqui, que é suficiente para dizer se tem algo na nossa grama ou não. Aí sim, a gente vai poder vir aqui com o on mouse down
pra gente poder plantar. Então, são duas condições para poder plantar. Primeira condição, tá vazia aí a nossa grama. E também, se a gente tem alguma planta para plantar, né? Então, current plant tem que ser diferente de nulo. Dessa forma, a gente consegue plantar. Para plantar, a gente vai finalmente fazer a instância do nosso prefab. Então, eu vou utilizar o instantiate. Ele vai instanciar a current plant, né? A planta atual que a gente está querendo instanciar. Na posição da grama, então transform in position. E também na sua rotação, né? Quaternary identity. Depois disso, a gente pode descontar do jogador o preço daquela planta. Então, eu vou fazer com que o Game Manager, o cache dele, seja o que ele tinha, menos... Eu vou colocar aqui o Game Manager, tem a informação da nossa planta atual que eu estou plantando. Eu vou pegar o componente dela de propriedades e lá tem o preço da minha planta. Depois de fazer tudo isso, eu também posso fazer finalmente com que a current plant volte a ficar nula, porque eu já não vou mais precisar plantar nada, né? Eu já plantei e vou iniciar a recarga da semente já que eu plantei. Então, eu vou pegar aqui no Game Manager a semente que eu estava utilizando, vou pegar dela o componente Seed Script e vou utilizar aqui o Start Recharge para iniciar aquela corrotina e tudo aquilo que a gente configurou, tá bom? Então, vou dar um Ctrl S para salvar, vou voltar aqui na Unity para compilar. E depois de fazer tudo isso, eu vou adicionar aqui nos nossos prefabs um componente de audio source que vai ter o som de quando a gente consegue plantar. Então, o audio clip dele aqui é esse aqui, ó, plant. E eu vou deixar essa opção aqui, play no awake, marcada, que vai só ser reproduzido uma vez na hora que ele entrar em cena. Então, eu vou copiar esse componente aqui e eu vou colar nas minhas outras plantas como um novo componente. Bom, agora a gente vai testar. Vamos dar um play aqui. Eu vou até deixar em tela cheia, então, pra gente ver melhor. Opa! Deixa eu dar um play de novo. Eu errei o botãozinho. Tá aqui, então. Vou escolher um lugar pra plantar. Aqui, por exemplo. E, ó. Enquanto ela não descarrega, né? Não carrega de novo, eu não posso plantar ela. Então, ela já pode ser plantada de novo. Vamos escolher essa agora, ó. Eu não posso plantar em cima, né, da Shooter, da Sunflower, mas eu posso plantar em qualquer lugar que eu quiser que não esteja ocupando aí uma planta. Acho que eu esqueci de colocar o audio source aqui na Walnut, eu vou corrigir isso. Então, ó, enquanto ele não carrega, eu não posso plantar. Agora a gente está podendo plantar qualquer planta que a gente quiser, porque a gente tem 999 de cache, que a gente deixou lá no Game Manager. Mas aqui vai mostrar pra gente um computador e a gente só vai poder plantar quando tiver dinheiro suficiente. Eu tô podendo plantar à vontade, né, pra testar, porque eu tenho dinheiro. Bom, mas aqui tá feito o nosso sistema de plantação, né? Ele vai instanciar aqui os prefabs de acordo com a barrinha de vida. Pelo visto terminou meu dinheiro, né, porque tá todo mundo cinza, né? E no próximo vídeo a gente pode se preocupar em fazer aquele spritezinho que fica seguindo o cursor do mouse para indicar qual é a planta que você escolheu para plantar, né? A gente pode fazer o sistema de remoção com a pá e também devolver a planta. Então esses vão ser os tópicos para os nossos próximos vídeos. Vocês não esqueçam de salvar a cena, né? Para você poder fechar o projeto e começar outro dia. Porque por hoje... o tutorial se encerra por aqui. Obrigado aí pela visita no canal. Espero que esteja gostando dos tutoriais. E até os próximos, que a gente vai concluir esse sisteminha aqui, esse remake de Plants vs Zombies nos próximos vídeos, tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo e tchau!